Senhor, tu sabes que eu te amo. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Estimados, queremos considerar uma aparição do nosso Senhor ressuscitado que procura nos deixar feliz, porque é uma das provas a mais que Jesus mostra claramente a Pedro e ao mesmo tempo o reconforta. Pedro, após a negação, após Pedro ter negado ele 3 vezes. Devemos lembrar, que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava sendo julgado, preso, e ele prometeu que nunca negaria Jesus. E logo depois, só ali, ele negou 3 vezes. E diz o texto bíblico que foi uma negação vergonhosa, terrível, e feriu muito a consciência de Pedro. E diz ali que não só Pedro negou Jesus, mas ele também chorou amargamente quando ele percebe o que ele havia feito. Diz o texto que ele chorou lágrimas amargas de arrependimento. Além disso, na manhã da Páscoa, o anjo disse às mulheres, quando ele apareceu para elas, que elas deveriam dizer aos discípulos, e especialmente a Pedro, que Jesus havia ressuscitado. O anjo ele mencionou especialmente a Pedro, porque Jesus queria muito tranquilizar o seu coração. Se de um lado Pedro estava entristecido pelo seu pecado da negação, e também os outros discípulos, que não puderam e não ajudaram Jesus e nem tinha como, mas Jesus queria levar a alegria a Pedro. Jesus queria levar o conforto do perdão e da paz para Pedro. Ou seja, Jesus queria mostrar a Pedro que ele ainda o amava. Mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu, Jesus amava acima de tudo a Pedro, a João, as mulheres, os discípulos, a todos os pecadores. E notamos também que nesse cuidado de Jesus a Pedro, ele aparece primeiro, Jesus ele aparece primeiro a Pedro e depois aos discípulos. Ou seja, Jesus fez um tratamento especial que deu um sinal, do amor de Jesus para com o pecador, para com o próprio Pedro. Naquela manhã, ali quando eles estavam no mar da Galileia, na costa do mar de Genezaré, Jesus inesperadamente apareceu a Pedro e perguntou: Simão, você me ama mais do que estes? Talvez você se lembre que na noite anterior à morte de Jesus, Pedro havia dito: mesmo que todos se escandalizem contigo, eu nunca ficarei escandalizado. Pobre Pedro! Como resultado da sua queda, da sua negação, ele agora sabia que não poderia se exaltar acima dos outros. Ele não poderia se colocar acima dos demais discípulos. E é certo que agora ele amava muito mais a Jesus, porque Jesus não o rejeitou. Pedro, ele não faz comparações injustas desta vez. Mas Pedro diz com submissão, com reverência: Senhor, tu sabes que eu te amo. Como prova de que o Senhor sabia, Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Assim, Jesus ele restaurou a Pedro e ao seu ofício pastoral. Jesus restaurou Pedro e também o seu trabalho, o seu ofício de pastor. E aí Jesus diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida dos jovens, cuidem das crianças, cuidem dos fracos, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repetiu
a sua pergunta: Pedro, ou Simão Pedro, você me ama? Pedro não foi tentado a responder com mais força. Ele apenas disse: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Desta vez Jesus disse-lhes: pastorei as minhas ovelhas. E agora a pergunta foi repetida pela terceira vez. Assim como Pedro havia negado o seu Senhor 3 vezes, Pedro ficou muito triste e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sem dúvida, havia um nó na garganta de Pedro e uma grande tristeza no coração. Mas Jesus, para indicar que tudo havia sido perdoado, repetiu sua instrução: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus 3 vezes também mostra ali que o perdão foi concedido. Eu sei, Jesus, né? Eu sei que você me ama, por isso que eu digo: cuide das minhas ovelhas. Você é o meu pastor querido, você é o meu discípulo. Eu estou confiando a ti o meu rebanho. As chaves do reino dos céus eu estou entregando a ti, Pedro. Eu confio em ti, eu te perdoei. Era necessário não passar em silêncio a negação de Pedro para que servisse também de advertência a todos os cristãos. E como lemos em 1 Coríntios 10, não há ninguém que seja tão firme na fé, que não tenha ou que não corra o perigo de cair dela. É pela graça do Senhor Jesus que Pedro se arrependeu desse pecado específico, a negação, e recebeu a garantia do seu Salvador de que ele havia sido perdoado. Mas houve também a advertência, a admoestação de Jesus para evitar o orgulho no futuro. Pedro, ele era um dos mais espoletas, queria sempre ser o sabichão, saber de todas as coisas, mas Jesus também quis mostrar para ele: menos. Você foi perdoado, mas que isso não sirva de orgulho, que isso não suba para a tua cabeça. E o certo é que tal advertência era necessária, porque Jesus, ele é onisciente, conhece a mente de Pedro e conhece a minha mente, a tua mente. Jesus, ele é onisciente, sabe, conhece melhor do que nós mesmos quem nós somos, o que nós pensamos e como nós agimos. Mas volto novamente, não podemos deixar de notar a gentileza, o cuidado, a ternura de Jesus para com Pedro. Embora fosse um assunto muito sério, Pedro tem a oportunidade de afirmar publicamente o seu amor por Jesus. Algo que ele não teria ousado fazer se não fosse Jesus o encorajado. Se Jesus não tivesse dado a oportunidade e ao mesmo tempo insistido: Pedro, você me ama? Eu quero que você mostre isso para os demais, para eles perceberem isso. Veja o cuidado de Jesus para com a mente de Pedro, para que não houvesse dúvida na mente de Pedro e também dos discípulos. E aí Jesus confirma o ministério, o ofício pastoral de Pedro diante dos demais discípulos. Não é verdade que Jesus confiava os cuidados de Pedro para pastorear aquele rebanho a quem Jesus tanto amava? Viu? Jesus, ele confia em Pedro o rebanho que ele tanto amava, as pessoas que ele tanto amou, e ele repassa isso a Pedro. Ou seja, a graciosidade, né, a graça de Jesus em cuidar de Pedro, dos discípulos e também, por que não dizer, a cada um de nós. E Pedro teve a chance, né, de confirmar, ou pelo menos de não jurar, mas de dizer
que ele procuraria ser amoroso. Pedro pôde ali professar e dizer que ele procuraria ser, de fato, paciente com as ovelhas, com o rebanho. Assim como Cristo foi com elas, Pedro procuraria ser. Estimados, você é feliz, eu sou feliz e nós podemos ser felizes, porque eu sou, você é uma das ovelhas do Salvador Jesus. Ele que deu a sua vida por elas, ele que morreu por elas, ele que procura cuidar das suas ovelhas, assim como ele cuidou de Pedro, de Tomé. Vem cá, toque nas minhas feridas, nas minhas mãos. Assim como Jesus apareceu para Maria Madalena no seu choro que não parava no domingo, ali da ressurreição. Jesus continua cuidando de mim e de você. Nós somos suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho. Que maravilha, que bênção, que gratidão. Querido Jesus, te louvamos, te elogiamos e agradecemos pela tua morte, pela tua ressurreição, pelas tuas provas incontestáveis da tua ressurreição manifestada aos teus discípulos. Obrigado por amar a Pedro. Obrigado por amar a cada um de nós. Também somos semelhantes a Pedro. Te negamos, te rejeitamos. Muitas vezes queremos também ser grandes e muitas vezes somos pequenos. Falimos, erramos, pecamos. Por isso, dá-nos sempre a tua graça, o teu perdão, e tranquiliza o nosso coração sabendo que de fato o Senhor nos ama. Não permitas com que a dúvida, não permitas com que o pecado coloque-nos dúvidas e incertezas a respeito do teu amor. Esteja sempre conosco, através do teu Santo Espírito. Em teu amor entrego a ti esta oração. Amém.